Olá, eu sou a Ana Pimentel, autora do livro Unicórnios Portugueses, e é aqui que vamos conversar sobre os temas das histórias de $1.000 milhões. Bem-vindos ao podcast dos unicórnios. Tirou uma licenciatura em Medicina, especializou-se em Neuroradiologia e seguiu para um doutoramento em Neurociências. Depois dos estudos, começou a trabalhar como professora auxiliar da Faculdade de Medicina, mas nada disto era ainda suficiente, faltava qualquer coisa. Em 2015, fez as malas, rumou a Madrid para tirar um MBA numa escola de negócios e foi aí que nasceu a ideia que viria a mudar radicalmente a sua vida. Hoje temos connosco Daniela Seixas, CEO da TonyCab, uma startup que quer revolucionar o setor de saúde, e vamos falar da coragem que é preciso ter para mudar. Daniela, bem-vinda, obrigada por estares aqui connosco hoje. Obrigada, Ana, e eu que agradeço. Daniela, houve uma coisa que ficou aqui bastante clara para mim no decorrer deste livro sobre unicórnios, mas que também está presente em todas as histórias de empreendedorismo que fui cobrindo ao longo do tempo e que tem muito a ver com esta questão da mudança de carreira e de vida profissional. E eu acho mesmo que é preciso muita coragem para dar este passo, não é? Sim, no meu caso foi 100% acidental, digamos, portanto a TonyCab nasceu do curso da Escola de Negócios. No entanto, o que eu acho é que havia já uma predisposição de personalidade de gostar de mudança e gostar de aventura, portanto foi acidental, mas se calhar não tanto. Em relação à coragem, claro que é preciso muita coragem, mas a verdade é que as questões não são assim tão binárias, ou seja, a mudança foi radical no meu caso, porque eu tinha uma carreira hospitalar e académica bem estabelecida, reconhecimento profissional, mas foi mais gradual do que se possa pensar, ou seja, eu fui abdicando de diferentes áreas da minha carreira à medida que a startup foi ocupando mais e mais tempo, e essa decisão acabou por ser natural, ou seja, nunca houve nenhum momento de introspecção ou nenhum período em que me afligisse com o assunto. É até uma conversa que eu tenho muitas vezes com empreendedores mais jovens, porque pronto, há sempre aquela perspectiva de largarem o emprego seguro, mas o que eu lhes digo é que se o projeto estiver a correr bem, essa decisão vai ser mais natural do que eles pensam, e portanto não vale a pena terem ansiedade por antecipação. Então, durante algum tempo ainda conseguiste manter as duas profissões em simultâneo, mas isso também deve ter custado bastante. Sim, embora eu pensava que nessa altura trabalhava muito e agora trabalho muito mais, portanto, e nessa altura até foi instrumental, porque o contacto direto com a clínica, com os doentes, com os meus colegas foi muito importante no desenho inicial do produto. E pronto, é algo que eu também acho que tem feito a diferença na TonyCab, é eu ter um conhecimento do domínio muito grande e ter tido experiência profissional de mais de 16 anos na área médica antes de fundar a startup. Isso é uma mais-valia? Sentes isso? Eu acho que terá vantagens e desvantagens. No setor da saúde, que é um setor altamente regulado, com muitas barreiras visíveis e invisíveis, acho que claramente é uma grande vantagem a equipa de fundadores ter um conhecimento muito grande do domínio e mesmo de subdomínios dentro da área da saúde. Agora, se calhar algumas características dos empreendedores mais jovens que eu posso já não ter tido, ou seja, se calhar um gosto ainda maior pela aventura ou um gosto ainda maior pelo risco, porque às vezes o facto de não se ter nada a perder também pode influenciar aqui algumas escolhas no percurso que se vai ter. Portanto, eu diria que é uma vantagem e também pode ser uma desvantagem. E para quem nos está aqui a ouvir, há uma coisa que é preciso explicar já, não é? Que é o que é a TonyCab? Que ideia é esta que te fez então trocar, não é? Bata o estetoscópio. Que ideia é esta que te fez mudar, que fez com que mudasses a tua vida? Sim, a ideia original partiu de uma das grandes ineficiências da saúde, que ainda hoje é um problema, que é as dificuldades de comunicação entre os diferentes profissionais nos diferentes centros de cuidados de saúde. A minha experiência pessoal como neuroradiologista era que quando, por exemplo, transferíamos um doente com um acidente vascular cerebral, que é uma doença que necessita de cuidados o mais atempados possíveis, às vezes só em comunicações entre colegas de diferentes hospitais perdíamos 30 minutos
da vida desse doente. Portanto, isto marcava muito na altura e pensava como é que poderia ajudar a resolver ou a facilitar a comunicação entre os diferentes profissionais que cuidam os doentes. Portanto, a TonyCap nasceu então com esse intuito, facilitar a comunicação na saúde, mas a verdade é que rapidamente descobrimos que existiam outras ineficiências e que valeria a pena agregar numa única plataforma não só o facilitador da comunicação, mas também todas as outras ferramentas e conteúdos que o médico pudesse necessitar no seu dia-a-dia. E, portanto, hoje em dia já temos desde, portanto, ferramenta de discussão de casos clínicos e de coordenação de cuidados, mas também videoconsulta, prescrição eletrónica, mesmo emprego médico, e estamos ainda a pensar alargar para outras valências que não são propriamente clínicas, mas que dão apoio profissional ao médico. E depois queremos também ir aos outros profissionais de saúde, claro, e chegar aos próprios doentes. Neste caminho, uma das tuas preocupações é esta questão da avaliação e do estatuto de unicórnio, ou isso nem sequer te passa pela cabeça? Não passa mesmo pela cabeça, porque este caminho é tão duro e tão interessante ao mesmo tempo, obviamente, e tem tantas variáveis que tentar correr para ser um unicórnio seria uma corrida vazia. Portanto, eu corro pelo desafio, por poder facilitar a vida aos médicos, aos restantes profissionais de saúde, corro para ter uma empresa saudável em que as pessoas que trabalham comigo se sintam realizadas, que se desenvolvam, e depois espero que o resto venha por si só. Se não vier, acho que só a jornada já é incrível e, portanto, muitas vezes eu brinco que a TonyCap não quer ser um unicórnio, mas gostava muito de ser um coelhinho. E alguma vez no meio de toda esta vida de empreendedora, pensas que se calhar, eu estava bem era como estava antes, se calhar isto foi uma má ideia? Isso passa pela cabeça? Sim, às vezes acordo de noite, é recorrente acordar de noite, de tempos a tempos, a perguntar-me o que é que eu estou a fazer e se o que eu estou a fazer vale a pena. A vida de empreendedor tem muitos altos e baixos, é mesmo uma montanha russa. Pronto, mas a verdade é que também esses contrastes do não vamos conseguir ou conseguimos, é que também torna o desafio tão interessante, porque só podemos ser muito felizes com alguma conquista quando tivemos uma dificuldade muito grande para ultrapassar. Mas acordo ainda várias vezes de noite a perguntar se estou a seguir o caminho certo, e o que eu faço nessas alturas é olhar para trás e lembrar-me dos primeiros dias da TonyCap, em que eu estava a construir eu próprio o website numa plataforma daquelas que dá para montar algumas coisas, e pensar em tudo aquilo que nós já conseguimos juntos até agora. E nunca se tem a certeza, pois não, temos que ir sempre tentando. Acho que um bocadinho na vida, em todas as profissões, se tem que ir sempre tentando e depois o dia-a-dia vai dando as respostas, não é? É isso mesmo, só o tempo é que vai permitir ter respostas, e só daqui a algum tempo, que eu nem sei quanto é, que vamos poder saber qual foi o impacto da história da TonyCap. E quando de repente surgiste aqui a contar que ias mudar de vida, como é que foi a reação das pessoas à tua volta, os teus familiares, amigos, colegas de profissão? Ficaram surpreendidos ou já estavam assim meio à espera que fizesses uma loucura dessas? Acredito que para algumas pessoas possa ter parecido uma loucura. Sim, as reações foram muito diversas. Acho que as pessoas do meu círculo mais íntimo, acho que já estavam à espera, porque já é recorrente na minha vida eu mudar de projeto. Eu sei que tenho alguns colegas de profissão que acham que eu sou empreendedora hoje porque a minha vida profissional por algum motivo não estava a correr bem, não sabem bem porquê, mas não estava a correr bem. Portanto, essa é a única explicação para eu ter mudado de vida. E depois, eu diria que uma maioria de colegas de profissão da área médica se sentiram verdadeiramente inspirados, até porque agora durante a pandemia passaram por tempos difíceis, muito duros também, e é frequente eu até dar mentoria a jovens médicos muito interessados na área da tecnologia e no digital, e portanto sei que uma maioria sente-se inspirado. E quando fazes essa pergunta a ti própria, porquê é que eu mudei? Qual é a resposta? Eu agora, portanto, isto também foi um processo para mim. Há uns anos atrás achava que era uma pessoa insatisfeita, que nunca, nada daquilo que atingia me era suficiente.
inclusivamente até com um processo de coaching, permitiu-me conhecer-me melhor e entender que eu, para ser feliz, preciso desta mudança de tempos a tempos. A questão é que agora, com a startup, a mudança é tão constante que eu acho que vou ficar por aqui uns anos. Olha, e uma das coisas que eu acho que mais é presente neste livro e nas histórias que conto neste livro é mesmo esta questão da tentativa e erro, de tudo mudar a uma velocidade tão grande, e o desgaste que isso pode trazer, e mesmo a capacidade de reação que isso provoca em todas as pessoas que estão envolvidas. Mas sentes que esse teu dia-a-dia, a forma como tu vives a tua empresa, a forma como tu até agarras estas oportunidades que a vida te vai dando e arriscas mudar, também inspira pessoas à tua volta? Já alguém, por exemplo, se chegou perto de ti e disse: olha, fiquei muito inspirada com o teu caminho, com o teu percurso? Isso já aconteceu? Já, ainda recentemente recebi um telefonema de um jovem empreendedor, conversamos um pouco sobre a sua empresa e depois no fim da conversa disse-me que montou a empresa porque um dia me tinha ouvido a falar num fórum há alguns anos atrás, do qual até já não me lembrava. Sim, sinto que é importante, e também sendo mulher também é importante mostrar a outras mulheres que este caminho empresarial também pode ser para elas. E falando aqui em mudança, mudaste, as startups estão constantemente a mudar, não é? Quando olhas para trás para o caminho da Tony Cap até agora, o que é que, quais é que identificas como as maiores mudanças na história da startup? Pronto, são algumas realmente, e eu considero que a dimensão mais importante numa startup é o tempo, portanto é sempre a velocidade. Eu diria que os pontos principais de mudança foi quando decidimos fazer então um pivô de uma solução de comunicação apenas para alargar às restantes ferramentas profissionais que os médicos necessitavam. Foi uma também relativamente ingênua, porque na altura achávamos que havia mercado suficiente para trabalharmos apenas para algumas especialidades, mas pronto, isso percebemos rapidamente que o mercado não é suficientemente grande e que tínhamos que trabalhar para todas as especialidades médicas, e até inclusivamente que vamos ter que alargar a outros grupos profissionais. Só existem cerca de 12 milhões de médicos no mundo, é muito pouco. Eu diria também que talvez difícil para mim pessoalmente, e também aqui pontos de viragem, foi portanto, o meu crescimento, a minha maturidade como CEO. Nós confundamos a Tony Cap no curso, mas foi decidido que só eu é que seria executiva, e nos primeiros anos da startup senti-me mesmo muito isolada. Felizmente depois fui crescendo, também rodeei-me de muitos outros empreendedores que ainda hoje me apoiam, e agora entretanto tenho uma equipa de liderança que incrível, e portanto já isso já ficou para trás, mas para mim também foram dois pontos importantes, que um foi eu perceber que sozinha é muito difícil, que precisava de ajuda, e depois fazer o caminho para ter uma equipa de liderança em quem eu confiasse e que pudesse ajudar-me a construir a Tony Cap. Eu destacaria esses. Depois também acho que finalmente é aquele momento das startups em que passamos de uma fase de família em que somos 7, 8 e hoje já somos 30, torna-se menos pessoal, e eu tenho algumas saudades dessa fase em que nós nos conhecíamos todos muito bem e íamos fazer jantares de Natal para a minha casa. E a verdade é que, pelo que li no teu percurso, apesar deste caminho dedicado à medicina, já gostavas muito de tecnologia antes, não é? Desde criança. Sim, portanto, eu comecei a aprender, tive uns cursos de código com 9 anos de idade, até foi engraçado porque encontrei o diploma há pouco tempo a fazer umas arrumações em casa. E isto também se deve muito ao meu pai, portanto eu tenho 45 anos hoje, e aos 9 anos no meu tempo não havia muita gente com acesso a computadores. O meu pai trabalhava nas artes gráficas e portanto por causa de todo o sistema que se foi digitalizando, tive acesso a computadores muito cedo, inclusivamente equipamentos Macintosh, que eram na altura só para designers, e tive essas oportunidades que acho que foram elas que me criaram este gosto pela tecnologia. Depois, quando fui fazer a especialidade de neuroradiologia, também já tinha que ver com isso, era tecnologia, era uma especialidade que mudava mais do que as outras,
e portanto acho que no limite foi sempre esse o fio condutor na minha carreira. Mas nunca te passou pela cabeça, na altura de escolher uma hipótese, não é? Para estudar no ensino superior, ir para uma área tecnológica logo de raiz? Eu tive imensas dificuldades quando fui escolher o meu curso. Não sabia o que queria. A medicina acabou por ser um dos cursos que eu sabia que me daria várias alternativas profissionais. Portanto, e definitivamente podia ter escolhido medicina ou uma engenharia também. Este episódio, o tema desta nossa conversa é a coragem de mudar, e sempre que falamos em coragem é porque também temos medo, não é? E só temos a coragem porque tentamos superar o medo e porque, apesar do medo, damos um passo qualquer na nossa vida, muitas vezes incerto, e daí a coragem, porque é sempre um risco. Que medos é que estiveram presentes quando começaste a Tony Cap? E eu, de facto... Se calhar, não sei se serão os mesmos que ainda hoje também sentes, ou não, se vão mudando. Eu acho que sou uma pessoa com muita coragem, há poucas coisas que me assustam, e portanto acho que no início não foi nenhum. Eu adoro aventura e o novo, portanto acho que nesse aspecto fui muito inconsciente no início. Agora, à medida que a empresa se vai tornando maior e que tenho mais responsabilidade, isso sim, surgiram alguns medos. E eu diria que o maior de todos é falhar à minha equipa. E é um tema muito interessante, não é? Porque este de falhar ou de as coisas não correrem bem é uma coisa que está sempre muito, muito, muito presente na vida de uma startup, porque é tudo tão incerto, não é? E nestas tentativas e erro, às vezes algumas coisas podem mesmo não correr tão bem. E nessa altura, como é que se lida com isso? Essas alturas são extremamente difíceis, porque as pessoas têm uma ideia romântica em relação às startups e pensam que só as startups muito pequenas é que ainda são muito frágeis. Isso não é verdade. Uma startup é frágil durante muito tempo. Às vezes basta que esteja tudo a correr bem, há um intervalo maior entre uma ronda e outra por fatores externos, por exemplo, como foi para muitas startups a pandemia, ou porque há um atraso na parte mais burocrática ou na negociação, e às vezes é o suficiente para não se poder pagar salários um mês. Como é que se comunica isso a uma equipa que pensa que a empresa está bem? Portanto, há sempre muitas coisas que podem acontecer, e portanto gerir isso não é fácil. E como é que se faz isso? Eu diria que nestes momentos um CEO tem que ser um CEO, ou seja, o CEO é a pessoa que tem mais informação de todas, tem que saber gerir o que é que deve partilhar e o que é que não deve partilhar, e com isto eu não estou a dizer que não devemos ser transparentes, devemos ser o mais transparentes que for possível, porque obviamente se os nossos colaboradores ou se os stakeholders externos se sentirem enganados, deixam de confiar em nós. Mas pessoalmente é muito duro e eu diria que aqui tem que funcionar a restante rede, ou seja, o apoio do restante C-Level, se mesmo esse C-Level puder ajudar, porque nem sempre é o caso, porque há realmente camadas de informação diferentes. Também recorrermos aos nossos investidores, que também são acionistas e, portanto, às vezes também têm interesses comuns, e recorrer a outros empreendedores que passaram pelo mesmo. Muitas vezes, para mim, esse é o melhor apoio que eu posso ter, e depois também à família e aos amigos. É importante termos os outros pilares pessoais da nossa vida bem assentes para podermos aguentar com toda a volatilidade de uma startup. Falaste que és uma pessoa que gosta muito do novo e da novidade e, portanto, estes processos de mudança não assustam assim tanto, mas existem muitas pessoas que até podem ter a ideia e até podem ter um investimento ou até podem ter uma série de coisas, mas mesmo assim estão presas, não é? Pelo medo, ficam congeladas. O que é que dirias a estas pessoas, não é? Que têm uma ideia, querem mudar de vida, de carreira, e ficam presas neste medo, ficam congeladas. O que é que dirias? Primeiro que assegurem os seus pilares fundamentais da sua vida, que era aquilo que eu estava há pouco a dizer. Portanto, terem um apoio afetivo, mesmo o apoio financeiro mínimo para que não criem completa instabilidade com o risco que vão assumir. Portanto, esse seria o principal. Depois disso, na realidade, se pensarem, não têm nada a perder. Porquê?
porque e eu já tive imensas experiências profissionais, desde o público, o privado, setor, a área académica, fiz imensos trabalhos quando estudava, portanto, servia às esplanadas, trabalhei em hipermercados, enfim, fiz tudo. E o que eu vos posso garantir é que não há trajeto tão interessante, tão enriquecedor como o de uma startup. E, portanto, não vão perder nada. Mesmo que a startup não vingue, não vão perder nada de certeza. E depois, se forem mais jovens, se calhar não têm esta perspectiva, mas nós arrependemos sempre daquilo que não fizemos. E é muito pior ficarmos a lamentar uns anos mais tarde. Eu gostava de ter feito isto e não fiz. É muito interessante porque, de facto, as mensagens acabam por ser todas muito semelhantes, não é? Quando se fala com empreendedores, mas também acho que é um bocadinho este gancho que estas histórias têm de tentar inspirar e outras pessoas a avançarem com as suas ideias e a arriscarem. Quando olhas para trás, para o teu percurso, já te surgiu o pensamento ao contrário, inverso àquilo que te dizia há pouco, que é, eu devia ter lançado isto mais cedo, se calhar devia ter lançado esta startup anos antes? Por acaso, portanto, as necessidades que a Tony Cap preenche, se lançássemos antes íamos estar fora de tempo e eu acho que não teríamos sido bem-sucedidos. Agora, o que eu faço muito é forçar-nos a arriscar mais do que aquilo que queremos arriscar. Lembro-me, por exemplo, de uma das táticas que nós utilizamos durante a pandemia, que foi, em vez de usar canais digitais para adquirir médicos, usarmos um determinado canal físico. Esse canal físico era extremamente dispendioso, custou-nos uma parte significativa da nossa runway, e mesmo assim decidimos usá-lo, mesmo sabendo que nos ia encurtar a runway, e ainda bem que o fizemos, foi aquele que nos permitiu crescer exponencialmente em número de médicos e fez a diferença no nosso trajeto nestes meses. E, portanto, eu diria que é sempre arriscar ainda mais, porque, como disse, o fator tempo é o principal, e se não estivermos constantemente a arriscar mais do que os outros, não vamos ser bem-sucedidos, ou vamos ser medianos apenas. A pandemia é um bom exemplo de que mesmo quando nós não queremos mudar, ou temos medo de mudar, às vezes a vida obriga-nos a mudar, não é? Os fatores externos que não podemos controlar também pesam aqui bastante. Como é que foi liderar uma empresa num contexto tão adverso como este que vivemos? Sim, para nós foi bastante difícil porque entramos em contraciclo, portanto tínhamos ainda mais responsabilidade perante os nossos utilizadores médicos e os acompanhar, portanto, nestas mudanças todas que eles também sentiram, e portanto a primeira fase da pandemia foi de trabalho louco. Eu só me lembro de trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite até cair, literalmente, e pronto, eu tenho mais responsabilidade, a equipa acompanhou como pôde e fez um trabalho incrível. Claro que sabíamos que isto não era todo sustentável e, portanto, assim que pudemos começar a ir ao escritório, voltamos ao escritório, porque percebemos que, de repente, em full remote conseguimos produzir muito mais, mas que isso, portanto, não iria resultar bem a médio prazo. Eu diria que desde então arranjamos um equilíbrio bastante melhor e que hoje em dia, aliás, um dos focos é o bem-estar da equipa, portanto, é sempre, mas estamos muito focados no bem-estar da equipa. Porquê? Porque também sentimos ao longo destes meses que a saúde mental das pessoas da nossa equipa se degradou bastante. Fomos uma equipa sempre muito transparente em relação a isso. Inclusive ainda agora fizemos um offsite a semana passada onde fizemos um pequeno survey anónimo em que medimos o bem-estar da equipa nessa dimensão e estamos agora a criar estratégias para mitigar, portanto, os efeitos da pandemia, que não são só propriamente do confinamento ou do vírus, mas ou porque depende das nossas circunstâncias pessoais, ou porque vivemos num espaço pequeno, ou porque temos filhos pequenos, enfim, cada um com os seus problemas.
E, portanto, o caminho que tomamos foi de não continuar em full remote, pelo contrário, começamos a regressar ao escritório, um sistema híbrido muito flexível. Passamos a ter agora uma aula de pilates semanal, temos o apoio de um psicólogo de forma anónima para quem precisar que possa recorrer. Temos sido extremamente flexíveis com férias, com períodos até extra férias que às vezes as pessoas necessitam para se voltarem a reequilibrar. E acho que estamos mais fortes como equipa, mas realmente uma coisa é clara, é que o full remote não é saudável. E isto temos nós bem presente e penso que vamos emergir desta pandemia como uma equipa mais forte. Achas que a nível, em termos de sociedade, não é, tecido empresarial português, estas preocupações com a saúde mental e com o bem-estar também estão mais presentes depois da pandemia? Achas que passou a ser uma preocupação? Achas, ou a Tony Cap é um dos casos raros? Não, acho que realmente, pelo menos no mundo do empreendedorismo, passou a ser uma preocupação maior. E, portanto, acho que todos os CEOs de tecnológicas que eu conheço estão, de alguma maneira, a pensar ou já a executar sobre isso. Porque realmente isto foi um período de tempo ainda significativo e que a nossa maneira de trabalhar necessariamente mudou e temos que acompanhar essa mudança da melhor forma possível e ir avaliando a situação para que nós também nos possamos adaptar. Até acho que nós ainda não estamos no momento em que isto estabilizou em termos do que é o melhor, em termos de trabalho híbrido ou de remote. Acho que ainda vamos precisar de uns meses para termos a melhor fórmula, mas vamos ter que nos saber adaptar rapidamente às circunstâncias e acompanhar a saúde mental na nossa e dos nossos colaboradores também. E quando olhas para a frente, vês mais mudanças a caminho? Bom, no caso da Tony Cap sim, porque vamos crescer em número de pessoas, vamos ainda entrar em mais geografias, vamos diversificar a nossa audiência, portanto temos muitos bons desafios pela frente. Em termos do que aí vem, o que me preocupa neste momento é a crise económica que já estamos a atravessar, a instabilidade política, e portanto temos que estar atentos. E em relação mesmo ou seja, estas mudanças são mudanças de crescimento, portanto são mudanças que vêm acrescidas, não é, dessa responsabilidade, mas em termos assim mais estrutural do produto, prevês alguma alteração para breve? Sim, no nosso caso tem mais que ver com fazer com que a Tony Cap também chegue então a outros profissionais e aos doentes. Nós estamos a trabalhar muito na área de conteúdos para doentes, ainda de uma forma invisível, e esperamos nos próximos meses poder lançar uma plataforma também dedicada aos doentes. E a medicina é um caminho ao qual não se volta? Ficou lá arrumado atrás ou poderá estar aí à espreita? Eu de alguma maneira estou a exercer medicina digital. Eu penso que não voltarei à minha vida clínica, mas também não sei o que é que o futuro me reserva, sei que ainda vou estar muitos anos aqui na Tony Cap, e acho que também tem que ver com a minha personalidade, eu preciso de outra aventura ainda, portanto ficamos à espera do fim da história. Eu vou querer ouvir, vou estar atenta a essa história. Este livro que escrevi é muito sobre as histórias dos unicórnios, não é? A história internacional, mas sobretudo a história nacional deste fenómeno. O que é que achas disto tudo? Eu acho incrível. Primeiro, parabéns pelo teu livro, porque é muito importante que se escreva sobre este assunto. Primeiro, para chamar a atenção para o que de bom se tem feito na área do empreendedorismo e, por outro lado, também para ajudar, às vezes, a desmistificar um pouco o que é um unicórnio e como é que se chega lá. Portanto, parabéns. Obrigada, Daniela. E portanto, realmente acho que é importante que todos conheçam as histórias destes empreendedores que são incríveis e feitas, e aliás, nenhuma é igual à outra, e também é importante para o posicionamento de Portugal no resto do mundo. Para nós empreendedores é muito importante que Portugal seja visto como um mercado de referência na área da tecnologia, porque, por exemplo, nos permite ter acesso a mais capital e a capital mais diferenciado.
E é interessante também a tua história, porque se nós formos a olhar para os unicórnios, todos eles atuam em áreas de mercado diferentes, apesar de as pessoas acharem sempre que quando se fala em tecnologia, em startups, é só uma coisa que é puramente geek, não é? Aquela imagem mais clássica e tradicional daquilo que poderá ser um programador. Mas hoje em dia a tecnologia está em todas as áreas da economia. É impossível escapar à economia digital e, portanto, qualquer pessoa com uma sensibilidade para outro tipo de área, não é? Neste caso a saúde, mas pode ser até uma coisa mais artística, mais social, é possível fazer este caminho. E também é importante passar um pouco essa mensagem. O que é que achas? Concordo plenamente e também tem aí outro ponto que se interliga, que é, há algumas áreas do mercado em que ainda há alguma dificuldade em encontrar emprego e também acho que é importante que as pessoas percebam que vindas de outras áreas que não estão diretamente relacionadas com a tecnologia também podem fazer tecnologia e podem ser reconvertidas, eu não gosto muito desta palavra, mas podem ter um impacto muito grande então em startups tecnológicas, mas que trabalham em setores como a da área da saúde, como é o nosso caso, nós temos uma grande parte da equipa que não vem de áreas tecnológicas, que não é developer, e claro, e há muitas outras áreas nas quais isto é verdade também. E esta questão da reconversão de competências, não é? É importante porque há muita falta de talento. E isso também é uma coisa que se calhar tem sido difícil contratar pessoas para a Tony Cap. Sim, pronto, provavelmente também todos os empreendedores que falaram contigo que se queixaram do mesmo, não é? Está muito difícil contratar engenheiros, developers, porque o mercado está a precisar de mesmo muita gente, mas há uma série de profissões ligadas à tecnologia que são também muito difíceis de ter e ainda em Portugal, sobretudo, porque é um mercado relativamente imaturo, por exemplo, profissões ligadas à área de produtos, de software, ligadas à quality assurance, portanto, a assegurar que os produtos de software têm a qualidade necessária para virem para o mercado, por exemplo, áreas de design de produto, design de interfaces, temas de growth, portanto, pessoas dedicadas a fazer aquisição de utilizadores, retenção de utilizadores. Portanto, isto são tudo áreas extremamente difíceis de encontrar talento. Mesmo o nosso talento na área do marketing, e ainda é muito ligado a canais tradicionais e a produtos tradicionais e ainda precisamos de muito talento mais especializado nessa área. Olha, achas que esta pandemia veio pôr assim muito em evidência que o nosso setor da saúde precisa muito de se apoiar na inovação tecnológica e que pode ser um aliado para, para as questões de saúde, não é? Mesmo hospitalares. Achas que veio pôr isso em evidência? Sim e não, ou seja, se por um lado a pandemia acelerou a digitalização na saúde e isso era necessário, portanto ainda bem que isto aconteceu neste aspecto, também veio mostrar que as relações humanas ainda continuam a ser fundamentais na área da saúde, portanto acho que vai ter que existir muito bom senso e vamos ter que medir muito bem os projetos digitais e os outcomes dos doentes utilizando ferramentas digitais, porque em certos contextos o digital é um facilitador, permite dar mais acesso à saúde, mas noutras circunstâncias faz com que os cuidados sejam mais superficiais e que não tenham a profundidade que é necessária. Por exemplo, dou só um exemplo, para certo tipo de diagnósticos mais complexos, que exigem mais tempo, é fundamental haver uma boa relação entre o médico e o seu doente para que haja confiança mútua, para que o doente esteja disposto a esperar, a ter paciência, a entender que é todo um raciocínio até chegarmos a um diagnóstico que é um pouco mais difícil. E, portanto, eu diria então sim e não, e vai ter que existir muito bom senso. Olha, dois conselhos para os tempos que aí vêm, quer seja para médicos que nos possam estar a ouvir, médicos ou outros profissionais de saúde, quer seja para empreendedores, o que é que achas que é importante manter muito presente, porque esta pandemia também ainda não acabou, não é? E quais é que seriam assim os teus dois principais conselhos?
em jeito de conclusão desta nossa conversa. Claro, então, começando pelos empreendedores, é seguramente olhar para a economia, como ela vai evoluir e para conservarem capital ou então levantarem mais capital se o conseguirem fazer, porque acho que vamos precisar. Há aqui ainda muita incerteza económica, aliado ao facto da pandemia, de facto não ter deixado de ser uma pandemia. Em relação aos profissionais de saúde, a minha palavra é primeiro de agradecimento, e outro é de manterem aqui alguma resiliência e tentarem até trabalhar áreas um bocadinho mais soft das suas próprias capacidades, ou seja, trabalhar mais os aspectos de resiliência, de como trabalhar em equipa, de aprender um pouco mais de gestão, porque eu acho que estas competências podem-lhes permitir participar em processos de decisão estratégicos que até agora lhes têm sido vedados e que devem poder participar mais, e por outro lado também lhes vão permitir entender melhor o que se está a passar e as mudanças que aí vêm. Isto porque ainda noutro fórum soube que o peso económico do Covid está ao nível do peso económico da oncologia nos cuidados de saúde. Portanto, os recursos não são infinitos e, portanto, vamos ter que acomodar mais estes gastos relacionados com o Covid, que ainda vão durar muito tempo. E, portanto, os tempos que se avizinham com a crise económica e com este peso do Covid em cima não são fáceis, e eu sei que os profissionais estão desgastados e cansados, portanto, força. Obrigada, Daniela. Quero agradecer-te por teres vindo aqui conversar comigo este bocadinho. Quero agradecer também a todos os que nos estiveram a ouvir aqui no podcast dos Unicórnios. Os Unicórnios Portugueses é um livro editado pela Lua de Papel, do Grupo Leia. Já está à venda online e nas livrarias de todo o país. Até à próxima. Muito obrigada, Ana.